Olá, 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 meu aluno, tudo bem com você? Nós vamos estudar o ciclo vital dos documentos. É uma das aulas mais importantes, tá? Eu vou detalhar para você o que é o arquivo corrente, intermediário e o arquivo permanente. Mas antes da gente falar sobre essas três fases super importantes, o ciclo vital, né? Vital aqui para a arquivologia, e que a gente vai falar desse ciclo, desse conteúdo durante muitas e muitas aulas, né? Quando eu for falar de arquivamento, quando eu vou falar de microfilmagem, vários assuntos eu vou falar, olha, isso é assim no arquivo corrente, é assado no arquivo permanente, e você vai precisar desses conceitos. Mas para a gente entender essa teoria das três idades, a gente precisa entender de valoração dos documentos, que é um conceito muito simples. Então, antes da gente começar a falar aqui do ciclo vital dos documentos, nós vamos falar sobre valoração. Um documento, quando ele é produzido ou recebido numa instituição, ele sempre tem um valor primário, que é o valor funcional, é o valor que resolve, né, que o documento resolve assuntos administrativos. E um arquivo, ele existe justamente para guardar, preservar, né, esses documentos que resolvem assuntos administrativos. Mas, quando esse documento ele conta a história da instituição, esse documento passa a ter valor secundário. Ou seja, o arquivo ele não existe porque ele quer guardar documentos de valor secundário. Ele existe por causa do valor primário, o valor funcional. Mas já que ele existe por causa desse valor, ele também guarda os documentos de valor secundário, os documentos que contam a história da instituição. A gente vai entender bem, então, esses dois valores. Sim, os documentos, eles podem ter um de dois valores, ou valor primário ou valor secundário. E a gente vai começar falando do valor mais importante, né, para a instituição, que é o valor primário. Então, o valor primário, eu vou colocar até uma telinha em branco aqui, como de costume. A gente tem aqui o valor primário, que também é chamado de imediato. Valor, pode estar na tua prova, valor primário, valor imediato, que é o valor que resolve os assuntos administrativos da instituição, posso falar assim. Esse valor, ele tem algumas subdivisões, como o valor administrativo, o valor legal, legal, valor legal, jurídico, fiscal, também pode ser chamado de valor funcional, tá? Então, esse é o valor primário. O valor primário é um valor temporário, ou seja, nem que demore 100 anos, um dia o documento vai perder este valor. E quando ele vai perder esse valor primário, né, também chamado de administrativo, legal, jurídico, fiscal, funcional, imediato, quando ele perder esse valor, vai acontecer uma de duas coisas com esse documento. Ou esse documento vai ser eliminado, ou se esse documento contar a história da instituição, ele vai receber o que a gente chama de valor secundário, também chamado de valor mediato, que é nada mais do que o valor histórico. Esse valor histórico pode ser chamado de histórico probatório ou de histórico informativo. Tá? Pode cair na tua prova, então, valor secundário, valor mediato, valor histórico, histórico probatório, histórico informativo, ou só probatório, ou só informativo. Este é um valor definitivo. Uma vez que o documento recebe esse valor, nunca mais vai perder este valor. Então, perceba que eu tenho o documento de valor primário,
que é o documento que resolve, o valor que resolve, né, do documento que resolve os assuntos administrativos. E o valor secundário dos documentos que contam a história da instituição. Que documentos são esses? Em geral vai cair na tua prova assim. O Manifesto da Polícia Federal é um documento de valor secundário, exato. Leis, normas, regulamentos, percebe? Esses documentos sempre eles contam a história da instituição. É claro que o arquivista ele vai avaliar documentos que contam ou não a história da instituição, mas para a tua prova sempre vai cair dessa forma. Tá? O Manifesto da Polícia Federal conta, um regulamento X conta a história da instituição, ou seja, é um documento de valor secundário. Então aqui no nosso material a gente tem valor primário e imediato, que é subdividido ou se manifesta como valor administrativo, que vai resolver aí os assuntos, né, atividades do órgão, aí, então planos, programas de trabalho, enfim, relatórios. O valor jurídico ou legal, que é essa parte do direito, né, produzem efeitos perante os tribunais. Essa divisão ela não é tão importante assim. Em geral, ele é chamado de valor administrativo ou primário. Tá? E o valor fiscal, vai resolver essa parte de despesa, essa parte de finanças, né? Receita, despesa, enfim. Então, notas fiscais, receitas, faturas, etc. Ok? E o valor secundário, também chamado de imediato, a subdivisão dele, histórico, probatório, são documentos que retratam a origem, organização, reforma e história de uma administração, como atos normativos, exposição de motivos, e o histórico informativo, que são documentos que, embora recebidos por determinada entidade em função das suas atividades, em decorrência das suas atividades, eles são documentos que foram recebidos administrativamente, ou seja, em decorrência das atividades. Eles também são valiosos pelas informações porque retratam pessoas, fatos, épocas, como uma tabela de recenseamento. Ela foi usada administrativamente, mas agora, né, ela já não tem mais esse valor administrativo, mas ela conta a história da instituição. Documentos sobre serviço militar, índice de preço, indicadores econômicos, etc. Então, aqui os documentos de valor secundário. Então, a gente vai estudar agora os arquivos corrente, intermediário e permanente, mas já de antemão, bem importante você saber, que nós temos 3 idades. Isso você já sabe que a gente viu na aula passada. Arquivo corrente, primeira idade, intermediário, segunda idade e permanente, terceira idade. Ok? E nós temos 2 valores, primário e secundário. Então, essa coisa de primeiro e primário, segundo e secundário, segunda idade, secundário, isso pode confundir. Não confunda. São 3 idades e 2 valores. Os documentos corrente e de primeira idade, os documentos do arquivo intermediário e de segunda idade têm valor primário. Os documentos permanente de terceira idade têm valor secundário. Então, às vezes o examinador quer te enganar, ele vai falar assim, documentos de terceira idade têm valor terciário. Não, isso aí você não vai cair, você vai dizer, não existe terciário. Mas ele faz isso, documentos de segunda idade têm valor secundário. Não, meu filho, documentos de segunda idade têm valor primário. Documentos de terceira idade têm valor secundário. 3 idades, 2 valores. Repete aí, 3 idades, 2 valores. 3 idades, 2 valores. Ok? E vamos começar a falar, então, sobre a teoria das 3 idades, também chamada de ciclo vital dos documentos, estágio de evolução dos arquivos também. Né? E o que faz parte, então, dessas 3 idades? São aqui os arquivos, então, corrente, primeira idade, intermediário, segunda idade, permanente, terceira idade. Vamos começar falando do corrente. Então, todo documento, quando ele é produzido ou recebido, automaticamente ele está no arquivo corrente. Agora eu falo assim, a pessoa nasceu, tá no planeta Terra, o documento foi produzido ou recebido, automaticamente ele está na fase corrente. Então, como aqui nessa fase
o documento, depois que ele resolve, né, os assuntos administrativos, ele já pode ser, por exemplo, eliminado? No arquivo corrente é a única fase que é obrigatório que o documento ele passe. A gente tem ainda intermediário e permanente, mas a única fase obrigatória é do arquivo corrente. Os documentos, quando estão no arquivo corrente, eles têm valor administrativo, né? Que é o valor que dá poder a esses documentos de resolver os assuntos administrativos. Pode colocar aqui valor primário, né, que a gente acabou de estudar, é que na prova, em geral, vai estar administrativo. Mas o primário, ele envolve, né, o administrativo, legal, fiscal, pode ser chamado de valor funcional, valor imediato. E aqui a gente tem os documentos que são consultados com frequência. O que é isso de consultar com frequência? Então, eles são consultados todo dia, toda semana? Isso depende da instituição. O que o examinador vai colocar na tua questão é que esses documentos são consultados com frequência ou com muita frequência. É isso que você tem que saber. É nessa fase que os documentos, eles tramitam. O que é tramitar? Tramitam mais, né? Ou pode ser que não esteja mais tramitando. Mas, em geral, os documentos nessa fase estão tramitando. Eles estão resolvendo assuntos administrativos nos setores ou fora da instituição. E a gente vai ver lá na aula de protocolo, que é na aula a seguir, a gente vai falar sobre bem detalhado o que é esse trâmite. Mas, por enquanto, pensa, está resolvendo assuntos administrativos. Então, as características bem importantes do arquivo corrente, também chamado de primeira idade, que é nessa fase que os documentos são produzidos ou recebidos na instituição, tem sempre valor primário, sempre valor primário, e são consultados com muita frequência. Eles também podem ser chamados de arquivos setoriais. Lembra que a gente estudou a classificação dos arquivos quanto à extensão de atuação, que tem arquivo geral, central e o setorial, e que o arquivo setorial ele é recomendável para guardar documentos do arquivo corrente? Lembra disso? Por isso que arquivo corrente também pode ser chamado de setorial. Se falar isso na tua prova, você já sabe o que é. Então, a gente tem aqui, eu já falei tudo, mas vamos ver aqui o nosso material. O arquivo corrente primeira idade é constituído de documentos em curso ou consultados frequentemente. Essas palavras da Marilena Leite Paz. Em curso é que está tramitando, conservados nos escritórios ou repartições que os receberam, os produziram ou em dependência próximas de fácil acesso. Tá? Então, sempre que o documento está tramitando, aqui ele está no arquivo corrente, ele pode estar tramitando ou não, mas geralmente ele está tramitando, resolvendo assuntos administrativos. Ok? Bom, aí a gente tem o documento intermediário, né? O arquivo intermediário, o documento do arquivo intermediário ou segunda idade. Quando que um documento vai para esse arquivo? A gente não fala que o documento vai para esse arquivo. O documento está lá no arquivo corrente. E o que pode acontecer com esse documento no arquivo corrente? Ele pode ser eliminado. Se ele perder o valor administrativo e ele não serve mais para nada. Sabe aquele documento que não serve mais para nada? Ele é eliminado. Ou ele pode ser transferido, ou ele pode ser recolhido. Eu vou falar primeiro do recolhido, porque é para o arquivo permanente, depois eu vou detalhar. E o transferido eu vou detalhar já. Então, quando que um documento ele é recolhido? Quando ele está ou no arquivo corrente ou intermediário, ele perde o valor primário e recebe o valor secundário. Aí ele é recolhido, ok? Recolhimento quer dizer que esse documento ele vai para o arquivo permanente. Então, esse documento pode estar no arquivo corrente ou intermediário. Se ele perde o valor primário e não recebe valor nenhum, ele é eliminado. Mas se ele perde o valor primário e recebe o valor secundário, ele é recolhido. Recolhimento significa que o documento saiu do arquivo corrente ou intermediário e foi para o arquivo permanente. A gente vai falar mais disso na tabela da temporalidade. Aqui eu quero mais que você saiba características de cada arquivo, mas já estou dando uma palhinha desse assunto, tá?
E quando que um documento é transferido? Quando ele está no arquivo corrente e ele vai para o arquivo intermediário. Quando que isso acontece? No arquivo corrente, esse documento é consultado com muita frequência e tem valor administrativo. O documento, vamos dizer que ele continue tendo valor administrativo, valor primário, mas ele deixa de ser consultado com frequência. É aí que ele é transferido ao arquivo intermediário. Então, sempre na tua prova que falar transferência, é porque o documento estava no arquivo corrente e foi para o intermediário. Se falar recolhimento, é porque o documento estava no arquivo corrente ou intermediário e foi para o arquivo permanente, ok? Então, quais são as características do arquivo intermediário, também chamado de segunda idade? Nesse arquivo, os documentos têm valor administrativo, e eles são consultados, então, com pouca frequência. Então, aqui a gente tem os documentos que geralmente são guardados por precaução. Conta pra mim, você tem documento assim na sua casa? Tem, né? A gente, aquela fatura que a gente pagou, tá paga, paguei esse boleto, me livrei dele. Mas eu tenho que guardar o comprovante de pagamento, porque a empresa pode ser que... funcionário tá lá jogando uma paciênciazinha, tomando um suquinho de laranja e passou batido que eu paguei, eles vêm cobrar de novo, eu mostro, ó, tá aqui, paguei, eu tenho o documento para comprovar. Então, esse é um documento que eu guardo por precaução. E um dos fatores mais importantes aqui da gente ter essa criação do arquivo intermediário é que ele desafoga o arquivo corrente. Pensa aí na tua casa, você tem uma pastinha com os teus documentos, certificado, título de eleitor, todos os seus documentos. Se você misturasse esses documentos que você usa pouco com os boletos que você tem para pagar, com os comprovantes lá dos boletos que você já pagou, olha só, quando você vai procurar um documento, que é difícil, né? Então, o arquivo intermediário, ele surgiu para desafogar o arquivo corrente, para deixar no arquivo corrente somente os documentos que estão sendo usados com frequência. Assim fica mais fácil para gerenciar esses documentos, concorda? Né? Fazer essa separação. Então, as características mais importantes do arquivo intermediário é que ele tem valor administrativo e que os documentos são consultados com pouca frequência. Ele é constituído dos documentos que deixaram de ser frequentemente consultados, mas que os órgãos que receberam, que produziram esses documentos ainda podem solicitá-los. Né? A precaução que eu falei, para tratar de assuntos idênticos ou retomar um problema novamente focalizado. Ok? Não há necessidade de serem conservados próximos aos escritórios. Por quê? Porque não é um documento usado com frequência. Ele pode estar, às vezes está até em outra cidade, não tem problema. E outra coisa bem importante, que isso aqui de vez em quando cai em prova, gente. A permanência dos documentos nesse arquivo é transitória. Ele vai ficar aqui, ou vai cair em prova assim, que os documentos do arquivo intermediário, eles aguardam destinação. Por quê? Porque o que pode acontecer com esse documento uma vez que ele está no arquivo intermediário? Ele pode ser eliminado. Então, a eliminação ou o recolhimento, que a gente já sabe que é a guarda no arquivo permanente. São destinações. Então, quando o documento está no arquivo corrente, ele pode ser eliminado, transferido, recolhido. Quando está no intermediário, ele só pode ser eliminado ou recolhido. E eliminação e recolhimento, a gente vai estudar depois, detalhadamente também, são destinações. Tá? Por isso que a gente fala, isso cai em prova, que o documento, quando está no arquivo intermediário, ele aguarda a destinação final, que pode ser eliminação ou recolhimento, ok? Os documentos permanentes ou de terceira idade. Então, o documento ele é produzido, recebido, ele está
automaticamente no arquivo corrente, ele automaticamente tem valor primário e ele pode ser transferido ao arquivo intermediário e também tem valor primário no arquivo intermediário, só que esse valor primário ele é o quê? Temporário. Se esse documento perder o valor primário, ele é eliminado, mas se ele perder o valor primário e ele conta a história da instituição, ele recebe o valor secundário, que é um valor, o valor histórico, secundário. É um valor definitivo. Então, esse valor é definitivo. Os documentos nunca serão eliminados. Exatamente, parece brincadeira. Você deve estar pensando, mas como assim que um documento é guardado para sempre? Pois é, são documentos históricos, né? Documentos históricos. Eles contam a história da instituição e por isso eles nunca serão eliminados, eles são guardados para sempre. Então, somente esses documentos que contam a história da instituição é que recebem esse valor secundário, que pode ser chamado de histórico, histórico probatório, histórico informativo, e eles nunca mais serão eliminados, ok? Então, o arquivo permanente ou de terceira idade, ele é constituído de documentos que perderam todo o valor de natureza administrativa, ou seja, o valor primário, e que se conserva em razão do seu valor histórico ou documental. Por quê? Por que eles são guardados? Porque eles constituem os meios de conhecer o passado e a sua evolução. Esses são os documentos, então, de terceira idade. E os documentos do arquivo corrente e os documentos do arquivo permanente, eles têm o que a gente chama de atividades. Então, por exemplo, arquivo corrente tem como atividade protocolo, expedição, que faz parte lá do protocolo, a destinação, o empréstimo, o arquivamento, que são assuntos que a gente vai ver nas próximas aulas, começar já a ver na próxima aula. E o arquivo permanente, ele tem atividades como o arranjo, a descrição e publicação, referência e conservação, que a gente também vai ver essas atividades posteriormente, que também são importantes. E o arquivo intermediário, ele não tem atividades, tá? Então, aqui a gente pegou um geral, mais detalhado, né? Geral detalhado, que é isso? Me explica isso, professora. Geral que faltou a gente falar das atividades do arquivo corrente e do arquivo permanente. Mais detalhado porque sim, a gente já estudou detalhadamente as características de cada arquivo que caem na prova. Quando a gente estudar a tabela da temporalidade, que é outro instrumento importantíssimo para a tua prova, a gente vai falar um pouquinho mais dessa parte de eliminação, de recolhimento, que são destinações, né? E de transferência também, que é quando o documento está no arquivo corrente, ele passa e é transferido então para o arquivo intermediário, ok? A gente continua falando sobre isso, mas as características aqui de cada arquivo a gente já matou nessa aula. Faltam as atividades e um complemento ali na parte de avaliação de documentos e tabela da temporalidade, ok? Mas a gente vai fechando esses assuntos. Ainda aqui sobre o arquivo permanente, esses são os arquivos propriamente ditos, pois ali os documentos são arquivados de forma definitiva. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais disso quando eu for fazer uma comparação lá na atividade de arquivamento da fase corrente, mas eu vou deixar para falar isso lá, ok? E aqui a gente tem um resuminho. Então, para a gente terminar essa aula, arquivo corrente, primeira idade, valor primário, arquivo intermediário, segunda idade, valor primário, arquivo permanente, terceira idade, valor secundário. Aí aqui a gente tem um resumo de tudo que a gente falou dos três arquivos. Arquivo corrente, os documentos são consultados com muita frequência, valor primário, todo documento produzido recebido automaticamente está
no arquivo corrente. No arquivo intermediário, valor primário, documentos consultados com pouca frequência, guardam destinação. E no arquivo permanente, os documentos que perderam o valor primário, mas que por contar a história da instituição, receberam o valor secundário, histórico, que é um valor definitivo. Se um documento está no arquivo corrente, ele pode ser eliminado. Isso a gente vai ver lá na tabela da temporalidade, mas já vou palhinha aqui para você. Ele pode ser eliminado, pode ser transferido. O que é transferido? É quando esse documento ele vai para o arquivo intermediário. E ele pode ser recolhido. O que é recolhido? Quando ele perde o valor primário, recebe o valor secundário e ele vai para o arquivo permanente. No arquivo intermediário, o documento pode ser eliminado e pode ser recolhido. Eliminado, perdeu o valor primário e não recebeu o valor secundário. Eliminado, recolhido, perdeu o valor primário, conta a história da instituição, recebe valor secundário, é recolhido ao arquivo permanente. No arquivo permanente, o documento nunca serão eliminados, eles ficam aqui para sempre. Então, uma vez que ele foi recolhido, fica calminho, quietinho lá no arquivo permanente para todo o eterno, para sempre, ok? Então, essas são aqui as características, né, dos arquivos. No teu material PDF tem algumas formas que esses arquivos ainda podem ser chamados, que você pode dar uma olhadinha lá, mas que cai pouquíssimo em prova, mas eu deixei como exemplo ali para você, ok? O mais importante está aqui. Então, na próxima aula, a gente vai começar a falar aqui sobre as atividades do arquivo corrente. A gente começa falando aí com protocolo e classificação. Beijo para você, até a próxima aula.